Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sexta-feira à noite, nossa reunião de ensino da palavra do Senhor. Quero te convidar agora para que você se reúna com a sua família, pegue a sua Bíblia, pegue a sua harpa, vamos cultuar a Deus e aprendermos a sua palavra. Neste momento eu quero te convidar a nós elevarmos o nosso pensamento, a nossa oração ao trono da graça de Deus. Estamos vivendo momentos muito duros e difíceis, mas o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos na Tua presença e invocamos o Teu nome. Faz presente neste culto, Senhor. Repreende todo o mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, faz presente manifestando a Tua graça, o Teu conforto, o Teu consolo e a Tua misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, a todo quanto isso está se chegando e se chegará na vida daqueles, Senhor, que ouvirão esta palavra, que eles sejam edificados, Senhor, meu Deus, e fortalecidos para todo este momento que estamos vivendo. Visita, Senhor, meu Deus, esta terra. Visita cada habitante desta terra. Esteja repreendendo todo o mal. Esteja salvando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Esteja trazendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, a luz ao entendimento dos homens, para que possa resplandecer a glória da salvação. Despedaça o jugo de Satanás. Destrói, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a sutileza e artimanha que neste tempo Satanás tem se utilizado, Pai querido, para levar as pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai, a um beco sem saída, a uma tristeza profunda. Destrói, Senhor, meu Deus e meu Pai, todas as questões emocionais, psicológicas que fazem os homens naufragar, Senhor, em suas tristezas. Levanta o ser, Senhor, para que ele possa levantar o rosto e olhar para cima, porque a nossa redenção vem de cima. Abençoa este solo brasileiro, as autoridades aqui constituídas. Tem compaixão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita os médicos, visita os hospitais, visita as clínicas. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada, Senhor, meu Deus e meu Pai, Secretaria de Saúde de cada cidade seja visitada nesta hora. Abençoa a nossa cidade de Araçatuba, cada habitante e morador desta cidade, que seja alvo do Teu olhar, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Esteja, Senhor, livrando, protegendo e guardando. Dá uma bênção à Tua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, faz com que a Tua igreja não seja aquela luz que esteja debaixo da mesa, mas que seja uma luz que esteja em cima da mesa, iluminando o ambiente destes dias, dias de trevas, dias, Senhor, meu Deus e meu Pai, de profunda tristeza e lamento na terra. Tem compaixão e misericórdia, perdoa os nossos pecados, Senhor, meu Deus e meu Pai, e faz-nos levantar para glorificar o Teu nome. Maravilhoso Deus, nos ajuda em tudo e coopera na ação de todo bem. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, hino de número 186 de valor, em valor, abra sua harpa, vamos louvar o Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor,
até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Queridos irmãos, estejamos firmes nesse tempo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Depois de 8 sextas-feiras falando sobre Mateus 24, na sexta-feira passada falando aqui sobre as 7 preciosidades de Pedro, vamos a partir de hoje tomar a carta de Tiago, a carta da vida prática cristã. Por gentileza, pregue a sua Bíblia e vamos meditar, meus irmãos, dando o começo, o início, a introdução a esta carta. Abra sua Bíblia. Carta de Tiago é uma epístola. O que diferencia a palavra carta e uma epístola é que a epístola tem seu tamanho e quantidade de folhas para ser escrita. É um trabalho breve, curto. Já a carta tem também seu tamanho específico naquele tempo, meus irmãos, e quantidade de folhas maiores. São mais assuntos que se vão desenvolvendo. A epístola de Tiago, meus irmãos, então é uma carta breve. E eu quero te convidar para nestas sextas-feiras abrir a Bíblia e meditar na palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então esta palavra dispersão vai mostrar já o tempo em que esta carta foi escrita. Esta carta foi escrita depois do ano 70. Depois que Tito destruiu a cidade e destruiu o templo em Jerusalém. Dizem alguns que vai findar esta carta lá pelos anos, meus queridos irmãos, 80. Cada um tem a sua maneira de ver esta carta. Eu quero tomar este versículo 1 para falar sobre o drama de Tiago. O drama de Tiago. Primeiro, o que significa e de onde vem o nome Tiago? Isto é de suma importância. Queridos irmãos, no hebraico, a palavra é Iacov. Este Iacov é o mesmo Jacó. Já no grego, a palavra é Iacobos. E na Bíblia Latina, quando se transferiu para o latim colocou o nome de Iacobe. Então, queridos irmãos, já sabemos de onde surge o nome Tiago. Ela vem de Jacó. Se você abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 25, versículo 26, você vai saber o que significa o nome Tiago. Abra sua Bíblia, Gênesis 25, versículo de número 26. Depois nasceu o irmão, segurava-o com a mão o calcanhar de Isaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu a luz. Então você já compreendeu. Por que Jacó se chamou Jacó? Porque ele veio segurando no calcanhar de seu irmão. Isto significa o nome Tiago. Segurador de calcanhar. Alguns dizem que este segurador de calcanhar quer dizer aquele que quer suplantar, se colocar à frente. Isto significa o nome Tiago. Então você hoje já, meus irmãos, teve conhecimento, se você aumentou o seu conhecimento, de onde vem? Vem da palavra Jacó. Amém? Que quer dizer segurando no calcanhar, ou aquele que segura no calcanhar, aquele que deseja suplantar.
Queridos irmãos, já tendo ciência da raiz do nome e do que significa o nome Tiago, agora nós vamos olhar para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, queridos irmãos, nós temos 4 Tiagos. E é isto que nós vamos agora desenvolver. Amém? O primeiro Tiago se encontra em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Queridos irmãos, aqui está o primeiro Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista, aquele que escreveu o evangelho que carrega o seu nome, Evangelho segundo escreveu São João, e suas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro do Apocalipse. Amém? Então, Tiago, filho de Zebedeu. Este Tiago, filho de Zebedeu, não viveu muito tempo, irmãos. Isso está lá em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. A Bíblia registra ali que este Tiago foi martirizado por Herodes. Olha o que diz, Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então você observou aqui que o Tiago, filho de Zebedeu, que se tornou apóstolo, queridos irmãos, que era sempre presente com Jesus, Pedro, Tiago e João. Este Tiago foi um dos mártires da igreja primitiva. Amém? Isso também é de muita importância nós sabemos. O segundo Tiago está em Mateus, capítulo 10, versículo de número 3. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. O primeiro é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. O segundo Tiago é Tiago, filho de Alfeu. Ele recebeu uma alcunha, queridos irmãos, certamente esta alcunha foi dada por Jesus. Isto está lá em Marcos, capítulo 15, abra sua Bíblia. Hoje é culto de ensino, irmãos, tem que ser Bíblia na mão. Amém? E um papelzinho para você fazer seus apontamentos. Marcos capítulo 15, versículo 40. Estavam ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então você recebeu a alcunha menor? Por que será menor? Aqui, meus queridos irmãos, os estudiosos das Escrituras colocam três colocações por que ele recebeu esta alcunha de menor. Alguns dizem que Jesus o chamava de menor para diferenciar de Tiago, filho de Zebedeu. Então ele falou assim, ô menor! Então ele já sabia que era ele. É que nem na congregação, quando tem muito José, quando tem muita Maria, a gente coloca uma alcunha para diferenciar os Josés, para diferenciar as Marias. E Jesus colocou esta alcunha de Tiago, o menor. Agora, por que é menor? Alguns dizem porque ele era mais novo que Tiago, filho de Zebedeu. Ou menor por uma questão de estatura física, ele era baixo. Aí você tire as suas conclusões. Então, o primeiro Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. O segundo Tiago, filho de Alfeu, que recebeu um apelido, uma alcunha de Tiago, o menor. O terceiro Tiago, meus irmãos, também está em Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia lá. Mateus, capítulo 13. Nada melhor do que o farfalhar, não é, das páginas da Escritura. Capítulo 13, versículo 55.
não é este o filho do carpinteiro, referindo-se a Jesus? Não se chama sua mãe e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aí está o terceiro Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Amém? Então, nós já estamos aqui descobrindo os Tiagos do Novo Testamento e sabendo que destes Tiago é que vai ser escrito a sua epístola, que carrega o seu nome. Queridos irmãos, o quarto Tiago se encontra em Lucas 6,16. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Judas, filho de Tiago. Não é Judas Iscariotes, é Judas, filho de Tiago. A Bíblia faz uma outra menção deste. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo de número 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelode e Judas, filho de Tiago. Então, queridos irmãos, no Novo Testamento nós temos 4 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu, de alcunha Tiago Menor. Tiago, irmão do Senhor, que também, meus irmãos, recebeu uma alcunha, o Justo. Tiago, o Justo. Mas isto faz parte da tradição da igreja. Não tem um versículo acerca disto. E quarto, este, Judas, filho de Tiago. Então, observando esses 4 Tiagos que temos, qual destes 4 escreveu a epístola? Isso é muito importante nós sabermos. Quem destes escreveu a epístola que carrega o nome seu Tiago? Do ano 100, lembre-se que a era apostólica, meus queridos irmãos, se dá, não é, da ressurreição e ascensão de Jesus. Então, queridos irmãos, Jesus ascende ao céu. E desse período da sua ascensão até o ano 100 é chamado era apostólica. É neste tempo em que os apóstolos vão escrever suas epístolas, suas cartas. Até o ano 100, queridos irmãos, todos estes 27 livros que você tem no Novo Testamento vai estar escrito. A primeira carta que se tem notícia, meus irmãos, pela qualidade de sua escrita, é a carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, que está bem coladinha com a carta aos Gálatas. Esses são os primeiros escritos, anos 52, 52 depois de Cristo, e depois destas datas vai se desenvolvendo as escrituras, não é? Como parte literária. Por exemplo, o primeiro evangelho, cita-se que Marcos foi o que escreveu 70 depois de Cristo, mas saiba que quando Jesus ascendeu ao céu, começou-se a ter a necessidade de escrever. E deste tempo da ascensão de Jesus até o ano 100, na era apostólica, foi escrito o Novo Testamento. E o último dos apóstolos que viveu foi João, que escreveu, não é, o Evangelho, o Apocalipse e as suas 3 epístolas. Então, queridos irmãos, quem escreveu esta carta? Qual é o Tiago? Então, do ano 100 ao ano 300 da era cristã, havia dúvidas concernente a quem escreveu esta carta. Porque a carta abre desta forma: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, do ano 100 ao ano 300, todo mundo tinha quase como que certeza que fora Tiago, filho de Zebedeu.
Por quê? Porque Tiago, filho de Zebedeu, esteve com Jesus no barquinho, esteve com Jesus dentro da casa de Jairo, esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, esta afinidade deste Tiago com Jesus levou aqueles primeiros irmãos, que já não é mais a era apostólica, é a era do pai da igreja, a pensar que era Tiago, filho de Zebedeu. Mas aí, como a questão, meus irmãos, do conhecimento de Deus é progressivo. Isso é muito importante nós sabemos. Abra sua Bíblia, Oséias, capítulo 6. Está lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Que diz desta forma: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, à medida que os pais da igreja foram desenvolvendo o seu conhecimento das Escrituras, eles chegaram à conclusão que não foi Tiago, filho de Zebedeu. Por quê? Porque naquele versículo que eu já li aqui com vocês em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele sofreu o martírio. Ele foi martirizado. Então, se descartou, mas isto, queridos irmãos, se tomou conta no ano 400. Isto, meus irmãos, tem a sua importância, nós sabemos. Sabe por quê? Ensinar é diferente de pregar. Na pregação, os pregadores não se atêm a detalhes das Escrituras. Eles vão desenvolver o assunto que extraem das Escrituras e aplicar ao seu coração. Já no ensino, quando fala a palavra ensino, o ensino se atém a detalhes, para elucidar cada ponto do texto bíblico. Então eu e você estamos numa reunião de ensino da palavra de Deus. Então, para mim, aí a importância é que você tenha esse conhecimento calcificado. Certo? Que não te traga dúvidas e você tenha uma resposta para dar quando te arguirem acerca da vossa fé. Então, enquanto pregar é conhecer a Bíblia e discorrer o assunto sem se deter nos detalhes do texto, já o ensino é conhecer e pontuar cada detalhe, sabendo que este conhecimento de Deus, ele é progressivo. Nunca na história, meus irmãos, da cristandade se desenvolveu tantos livros bíblicos, tantas versões bíblicas. Como isto é glorioso! Agora, eu também tenho que saber que estas literaturas é como comer um peixe. Não é? Aquele peixe que tem espinho. Então, eu tenho que saber comer as literaturas bíblicas, tirando os seus espinhos. Porque tem muita coisa também no segmento escriturário cristão que não serve para nós, que pode nos envenenar. E o que vai fazer com que eu saiba que o espinho está ali? Conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia não pode parar de ser lida, meditada. Lá no Salmo diz, meditar nela dia e de noite. Por isso que nós estamos na introdução, num passo lento, para que você agora tenha este conhecimento. Então, meus queridos irmãos, este Tiago, Zebedeu, não foi quem escreveu, não é esta carta. Tiago também, queridos irmãos, o menor também não tem quase nada acerca deles. Dizem as tradições que ele desenvolveu um grande trabalho apostólico, mas ele não teve esta qualidade de sentar e escrever a carta. Este outro, Judas, filho de Tiago, esse Tiago que era pai de Judas, também se descartou para quem se assentasse, queridos irmãos, a escrever. Então, tudo correu para que Tiago, irmão do Senhor, ele escrevesse essa carta. E como se dá este conhecimento? Quando Paulo fala numa das cartas mais antigas do Novo Testamento, que é Gálatas. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículo 19.
E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Quando Paulo coloca, eu não vi outro senão Tiago, irmão do Senhor, aonde? Em Jerusalém. Na primeira vinda, Barnabé trouxe Paulo e apresentou aos apóstolos, e os apóstolos lhe saudaram e mandaram ele sair, porque Paulo era uma preocupação, ele estava correndo risco de vida, já que ele deixou a seita dos fariseus e começou a andar pelo caminho. Mas depois que ele retorna de um tempo de 3 anos, ele vai voltar e ele não teve com outro apóstolo, senão com Tiago, irmão do Senhor. Por que Tiago, irmão do Senhor? Porque Tiago se tornou o pastor da igreja em Jerusalém. Amém? Isto é muito importante. Em Atos capítulo 15, versículo 13, você também vai ter um conhecimento acerca disto. Por que que esta carta foi escrita, meus irmãos, por Tiago, irmão do Senhor? 15, capítulo 13. Depois que terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Este é o Tiago, irmão do Senhor. Por que, queridos irmãos, Tiago se tornou uma pessoa importante na igreja em Jerusalém e foi pastor, não é, daquela primeira comunidade cristã? Primeiro, porque ele tinha, meus irmãos, o acesso com os judeus. Os judeus que se agregaram ao cristianismo gostavam de Tiago, porque ele era irmão do Senhor. Outra coisa que levou Tiago a escrever, e isto também está bem claro no texto, é o seu autoconhecimento do Antigo Testamento. Observe Atos capítulo 15, versículo 15 a 18, as palavras de Tiago. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Observe o conhecimento dele. Ele tem conhecimento profundo do Antigo Testamento. Uma outra coisa, queridos irmãos, é quando você faz um paralelo das cartas. É quando você abre Tiago, por exemplo, Tiago capítulo 1, abra aí. É culto de ensino. Tiago capítulo 1, versículo 11, diz assim: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva se seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora observe que esta literatura está lá em Isaías. Isaías, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40. Isto é culto de ensino. Eu estou acostumando você, porque às vezes o ensino fala assim, por que tem que ter esses detalhes? Porque é ensino. Vai te trazer o conhecimento, e isto é de suma importância. 40, versículo 8, seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então observe que há um paralelismo do antigo com o novo. Tiago faz esta conexão. Então Tiago, irmão do Senhor, é quem se assenta esta carta. Não foi Tiago, filho de Zebedeu, nem filho de Alfeu, nem, não é? Judas, filho de Tiago, foi Tiago, irmão do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. A mensagem está aqui, porque Tiago viveu um drama. Este é o tema deste primeiro pensamento no livro de Tiago, desta epístola de Tiago, que é o drama de Tiago. Por que Tiago vive um drama? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 3. É muito importante esta parte. Capítulo 3, versículos 31 a 35.
Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhes disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Correndo a olhar para eles que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não parece que Jesus aqui está ignorando a sua família? Isso certamente ficou calado no coração de Tiago. Mas existe um outro versículo, queridos irmãos, que está lá em João capítulo 7, versículo 5. Estamos falando do drama de Tiago. Primeiro, ser ignorado por Jesus. Quem são meus irmãos e minha mãe? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. João, capítulo 7, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Tiago vive um drama. Como que eu, que não cria nem no meu irmão, passo a ser o pastor da igreja em Jerusalém? Ele tinha qualidade? Tinha. Certamente ele não debruçou nas escrituras, não é, da sua literatura judaica, era profundo conhecedor. Mas certamente o drama de Tiago está em vencer a primeira oposição. Qual é a primeira oposição? Os apóstolos. Os apóstolos eram judeus, conhecia ele desde a sua infância. E às vezes nos traz um drama, como que eu, que não segui Jesus quando ele estava vivo, que nem eu cria nele, agora me torno pastor da igreja em Jerusalém. Não é um drama? Saiba que este drama Tiago teve que vencer. Agora, esse drama de convencer o apostolado talvez não foi tão difícil, porque ele era judeu. Não é? E o povo, quando está com o seu povo, se beija. Somos patrícios, somos hermanos, somos da mesma cidade, do mesmo país. Então não tem dificuldade. Ele passou o drama, queridos irmãos, de ser aceito pelos apóstolos. Mas o segundo drama é pior do que o primeiro. Qual é o segundo? De não crer. É necessário crer. Marcos capítulo 16, versículo 16, irmãos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Marcos 16, 16. Olha o que diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O drama de Tiago. Queridos irmãos, aqui existem várias questões da tradição da igreja, que diz que Tiago possa ser que converteu, não é, ou creu no seu próprio irmão, ainda Jesus estando em vida. Outros dizem que ele passou a crer depois da morte e da ressurreição de Jesus. Interessante que a morte fez muita gente crer. Abra sua Bíblia, João capítulo 19. Abra a Bíblia, culto de ensino. Capítulo 19, versículos 34 e 35. Diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Então, após a morte de Jesus, muita gente creu, até o ímpio, até o gentil, até o romano. Então alguns dizem que a morte e a ressurreição de Jesus possa ser que levou Tiago a tomar um novo pensamento na sua vida. E aqui está a mensagem. Porque às vezes nós como crente usamos uma máscara. Hoje todo mundo está usando uma máscara devido a esta questão do vírus.
de transmitir ou de receber. A ciência é muito confusa acerca disto, acerca do uso da máscara. Mas tem muita gente mascarada na igreja. Porque às vezes a gente quer convencer só os apóstolos, só as pessoas que estão à nossa vista. Eu faço para aparecer. Mas e quando eu mesmo, lá dentro de mim, não creio, duvido, não é um drama? Tiago viveu um drama. E eu quero te dizer, nesta oportunidade, comece a sair deste drama. Comece a se levantar. Tiago venceu os 2 dramas. O drama de ser aceito pelos apóstolos e o drama de crer no seu próprio irmão. Sabe por quê? Porque Tiago nasceu de novo. Não tem outro caminho. O caminho é um só. A verdade é absoluta e a vida é dada por Deus. Não tem como, nesta trajetória do drama, vencer sem nascer de novo. Então a mensagem é o drama de Tiago. Que eu e você, nesta oportunidade, paramos de ser para os outros. Porque tem gente que quando olha para si, sabe dos seus pecados. E o que diz a Bíblia? Vou confessá-los ao Senhor. Vou deixá-los e abandoná-los para correr o caminho que está proposto. Senhores, queridos irmãos, faça primeiro para você. Salvação é algo individual e particular. Cada um dará conta de si a Deus. O drama de Tiago. O drama de convencer os apóstolos e o drama de vencer a sua incredulidade. E saiba que a incredulidade é o pecado contra o Espírito Santo. Mais bem-aventurado aqueles que não me viram e nem me ouviram, mas hão de crer em mim. A obra do Espírito Santo é convencer, e quando eu não permito ser convencido, peco, porque não creio. Mas esta noite, nesta sexta-feira, Deus te abençoe. Deus te fortaleça. E eu quero te convidar para a próxima sexta-feira para falarmos do livro de Tiago. A parte literária de Tiago. Será mesmo que Lutero rasgou esta carta? O que diziam os homens, já que esta carta não foi bem aceita, porque ela traz uma contradição, ou parece ser uma contradição com a fé de Paulo? Porque ele vai falar de fé e de obra? Eu quero te convidar para estas sextas-feiras nós debruçarmos sobre esta carta de Tiago, a vida prática cristã. Deus te abençoe. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu tenho transmitido a sua palavra. Tenho transmitido, Senhor, meu Deus e meu Pai, observando a mim mesmo e observando a tua palavra como espelho que está diante de mim. E como espelho ela tem mostrado também os meus defeitos. Nisto considero, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. E que estes, Senhor meu Deus e meu Pai, que assistirão, eles tenham a paciência de poder assistir e ouvir até o fim. E fazer seus próprios arrazoamentos, seu próprio pensamento, tirar suas próprias dúvidas, para ter o conhecimento da tua palavra. Nós cremos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós cremos que a tua palavra não passará, e todos os que creem nela e a vivem também não passará, porque estão guardadas em ti. Continua com as suas mãos estendidas, nos livrando e nos abençoando, cooperando conosco para a ação de tudo que é bom. Isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus.